Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, Obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta, acaba o Apocalipse. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Ivete Sangalo e Baby do Brasil entraram em um debate sobre o apocalipse no meio do carnaval. Isso acabou chamando a atenção de muitas pessoas, afinal não é todo ano que nós vemos alguém falar sobre arrebatamento, fim dos tempos ou apocalipse no meio da festa da carne. Mas existem algumas coisas que precisam ser ditas, perguntas que precisam ser respondidas, justamente para que muitas outras pessoas possam abrir os olhos. E é por isso que esse canal está aqui. Por que Ivete Sangalo ficou tão nervosa quando isso foi dito e disse de certa forma que isso não iria acontecer? O que Baby do Brasil estava fazendo em cima de um trio elétrico falando a respeito dessas coisas? É importante lembrar, antes que eu inicie aqui a minha análise, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, deixou muito claro no capítulo 1 que o Criador escolheu as coisas loucas desse mundo justamente para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as coisas fortes, escolheu as coisas vis, desprezíveis e que não são, justamente para aniquilar completamente aquelas que são, e tudo isso para que nenhuma carne se glorie diante do nome do próprio Criador. E isso justamente aconteceu na festa da carne. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui, com as perguntas feitas nele, vão abrir os olhos de muitas pessoas. Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo. Bom, então Baby do Brasil interrompe ali. A princípio tá tudo bem, né? Ela disse que quer pedir alguma coisa pra Ivete, a Ivete diz que ela não pede, ela manda. E aí é que começa esse embate de certa forma assim, né? Como eu disse, é interessante nós lembrarmos, e eu vi que muitas pessoas falam o que ela estava fazendo lá falando disso, por que ela foi tão inconveniente, mas tem coisas que precisam realmente ser ditas, independente de quem ela seja ou do que ela faça e por que ela estava ali. Eu acredito que se ela está falando sobre isso lá e alertando as pessoas, eu acho que já é um bom começo, principalmente quando nós estamos falando de festa da carne. É importante lembrar que a Baby há alguns anos teve, de certa forma, podemos dizer assim, uma conversão, podemos analisar desse jeito. Eu não sei se você lembra, mas alguns anos atrás, no meu outro canal, aquele canal que quando bateu 1 milhão de seguidores o YouTube derrubou, eu havia feito um vídeo sobre ela, onde no programa do Pedro Bial, ela acabou falando algumas coisas que não foi muito interessante e a Globo claramente não gostou do que ela falou. E cuidado com o chip, não põe, botou, vai entrar na parada do anticristo, que o chip é para controlar todos nós, porque a religiosidade é perigosíssima. Senão um aponta para o outro, sua religião. E no fundo, se você pegar as escrituras, não tem uma vez que Jesus fala, venha para minha religião, de jeito nenhum. Não fala. Ele ainda mesmo. fala que a religião Mas é cuidar você... dos órfãos e das viúvas, lembra disso? Mas você... Sensacional! Esse meu vídeo passou de 3 milhões de visualizações e foi um dos primeiros vídeos a serem excluídos. Se você quer assistir vídeos como esse e análise das escrituras, eu estou deixando um link aqui na descrição, onde você consegue também entrar em um outro canal meu, o qual eu irei falar a respeito disso e posso colocar esse vídeo lá, de repente, se eu conseguir sustentar ele na plataforma. Mas clica aí, se inscreve lá, porque é completamente de graça, beleza? Então Baby do Brasil, de certa forma, já falava sobre isso há alguns anos, desde que ela anunciou que se converteu, de certa forma, ao próprio evangelho, se tornando uma cristã, uma seguidora de Cristo. O que ela está fazendo no carnaval, realmente eu não sei, mas pelo menos se está falando dessas coisas, é como eu citei aí, 1 Coríntios no capítulo 1, no início. Eu acho que vale a pena, beleza? Vamos continuar. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Olha isso, a Ivete Sangalo na hora arregalou os olhos desse tamanho. Isso acabou surpreendendo ela. Ela não esperava, né? Em meio a toda essa energia de Sodoma e Gomorra, podemos dizer assim, alguém falar algo desse tipo e jogar um balde de água fria nessa galera, falando assim, olha, abram os olhos, cara, vocês estão aqui e falta muito pouco tempo. Literalmente estamos vivendo já no fim dos tempos e
a grande maioria das pessoas acha que isso é uma brincadeira. Diante de tudo que tem acontecido, o avanço da tecnologia e todo o cumprimento das próprias escrituras, de certa forma quase que literal, ocorrendo diante dos nossos olhos, isso não é mais algo que será que vai acontecer? Não, é algo que está acontecendo. E ela acabou deixando isso muito claro, ainda colocou de certa forma um prazo. Não tem como ninguém falar que realmente pode ser daqui a alguns anos ou não, porque ninguém sabe quando tudo isso vai acontecer e as próprias escrituras afirmam isso. Mas que está acontecendo já, está. E isso já é um grande sinal para que nós estejamos sempre atentos. E a Ivete Sangalo, ela perde a linha literalmente. Tentou interromper ela continuou. Procure o Senhor enquanto é tempo, ela disse. E aí, o embate, de certa forma, começa. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse 7 quando a gente maceta o Apocalipse. E aí ela acaba, de certa forma, até nem pronunciando corretamente a palavra Apocalipse. E por que ela diz que não vai deixar acontecer? Com quem ela está fechada e por que isso? É muito importante a gente observar alguns detalhes sobre Ivete Sangalo, tá? Eu vou rodar mais um pouquinho aqui, mas eu quero fazer algum adendo nesse momento. A Ivete Sangalo, ela é uma cantora que sim, ela tem um pacto praticamente declarado com o próprio Hassatan, com o próprio Satanás. E eu não sou religioso, eu não participo de nenhuma religião, nenhuma denominação ou empresa religiosa. Eu apenas estou aqui falando sobre o próprio Evangelho de Cristo. Eu sou um cristão, eu não sou pastor, nem líder religioso e nem tenho interesse em nada disso, tá? Eu nem tenho interesse em me juntar com nada disso. Mas eu tenho interesse em falar a respeito das palavras do próprio Cristo. E a Ivete Sangalo, ao longo da sua história, acabou deixando isso de uma forma muito clara, e nós iremos ver tudo isso aqui. Eu já vou voltar nesse assunto. Vamos continuar mais um pouquinho aí. Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Deus está mandando um macetando? Por que Baby do Brasil, nesse momento, pediu para que ela cantasse aí uma Pequena Eva? Bom, vamos dar uma olhada na letra da música Pequena Eva, porque a Pequena Eva, que é uma música que já foi muito cantada pela própria Ivete Sangalo, no caso, é uma música de Saulo Fernandes, mas quando a própria Ivete Sangalo era da banda Eva, ela cantou muito, diz assim, olha só, hoje o sol não apareceu, é uma música literalmente que fala sobre o próprio Apocalipse, o fim dos tempos, o fim desse mundo, tá? É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. É o fim da Odisseia terrestre. Essa música aqui, de Saulo Fernandes, ela literalmente fala a respeito do fim, o próprio Apocalipse. E por que faz uma referência à Arca de Noé? E por que a Baby pediu para que ela cantasse isso ali no meio da festa da carne, no meio do carnaval? Porque a própria Arca de Noé é uma grande alusão ao próprio Messias. Aqueles que aceitam o próprio Cristo e, de certa forma, conseguem entrar nessa nova Arca de Noé, vão obter a salvação em um mundo que está vivendo aí praticamente uma Sodoma e Gomorra, em um mundo que vive uma grande apostasia, em um dilúvio, ou um novo dilúvio, não com água, mas com fogo, que em breve vai varrer o planeta. Isso aqui foi muito interessante, tá? Eu achei, de certa forma, eu não sou fã da Baby, eu não conheço exatamente ela, eu não sei nada sobre ela, mas eu achei que foi uma sacada muito inteligente. E aí, Ivete Sangalo perdeu a linha literalmente, falando que iria cantar aí o macetando porque Deus estava mandando, e nesse momento foi realmente feio. Vamos continuar mais um pouquinho para a gente já falar sobre esse pacto que eu citei da própria Ivete Sangalo e por que eu estou dizendo isso. Macetando de Jesus, você vê? E a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque a força do Criador, ou a força de Deus, do Deus dela, é maior do que qualquer mandamento, qualquer energia, mas é o próprio Criador que diz isso nas próprias Escrituras. E o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, foi escrito justamente pelo profeta João, um profeta do Criador. Beleza, vamos continuar. Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Agora preste muita atenção em uma coisa que ela vai falar aí no final, tá?
que de guarda-chuvinha, leva o trio, canta pro povo. Não tem apocalipse certo, baby. Não tem apocalipse certo. E aí é que a gente começa. Por quê? A Ivete Sangalo, ela está realmente fechada com uma sociedade que literalmente rejeita o próprio Cristo. Eles negaram a pedra angular e sempre negaram desde o passado e negam até hoje, e amam essa vida física. Nós vivemos a vida física, devemos viver com intensidade enquanto estamos aqui, mas não nos apegar aos bens materiais, termos sempre o nosso coração, sabendo que teremos uma vida muito maior com Cristo, porque Ele nos deu essa graça. Mas por que eles amam tanto a vida física? A gente já vai ver. E ela continua aí com o macetando de Deus ou macetando de Jesus. E continua falando sobre o Apocalipse, tá? Por que Jesus e esse nome também está tão vulgarizado na boca deles? Porque esse nome foi feito pelo próprio sistema religioso. Cristo, inclusive a região em que ele viveu, aonde ele nasceu, aonde se falavam em hebraico, o próprio idioma não possui nem mesmo a letra J. Esse nome foi um nome criado pelo sistema religioso católico romano para que, de certa forma, esquecessem o verdadeiro nome do Messias. E isso é um dos assuntos que eu vou falar nesse meu outro canal, o qual eu estou deixando o link aí na descrição. Então, eles vulgarizam literalmente, tá? Macetando de Jesus, macetando de Cristo no meio da festa da carne. Isso é realmente a grande apostasia. Vamos finalizar. Valeu, bode! E aí ela finaliza com valeu, bode. Bode, total referência ao próprio Baphomet, referência à própria maçonaria, como eu disse. E por quê? Quem é que se lembra de uma música que ficou muito famosa, é lógico, controlada pelo próprio sistema, da própria Ivete Sangalo, que se chama Poeira, que se chama Sorte Grande, tá? Entre parênteses aí, Poeira. Essa música ela foi composta pela própria Ivete Sangalo. Ela foi feita pela Ivete. E essa música diz assim: a minha sorte grande foi você cair do céu. Quem é que caiu do céu? Tá? Minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar o teu coração, para quê? Porque ela quer ganhar o coração de alguém que caiu do céu, o qual ela considera uma paixão verdadeira. Justamente para que ela seja feliz a vida inteira fisicamente. Uma pessoa dizendo que isso aqui vai acabar, para alguém que tem um pacto, de certa forma, com o próprio Satanás, um anjo caído, algo material, não quer que isso aqui acabe, porque elas sabem que a condenação delas já está aí, de certa forma, escrita, tá? Então, a letra continua dizendo assim: é lindo o seu sorriso. Ela está admirando, né, ele. O brilho dos seus olhos, meu anjo querubim. É um próprio anjo caído. Ela está literalmente adorando ao próprio Satanás. E essa letra aqui é dela, tá? Ela mesma criou isso aqui. Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço mandando no pedaço, ou seja, dominando tudo. Com amor que não é brincadeira. Pegou, me deu um laço, o laço do próprio Satanás. Curiosamente, a gente tem ali no Salmo 121 que fala do laço do passarinheiro. E ela diz, dançou bem no compasso. Essa palavra compasso tem até duplo sentido com o próprio bode e a própria maçonaria, que tem como símbolo principal o esquadro e o compasso, os construtores, aqueles que negaram o próprio Messias. Nossa pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. De prazer, levantou poeira, 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 e a música segue assim, porque a poeira que ele levanta é em referência ali, né, a um terreiro de certa forma, alguma dessas religiões aí, afrodescendentes, podemos dizer assim, vocês sabem de qual eu estou falando. Bom, eu acredito que esses detalhes explanados aqui nesse vídeo possam literalmente abrir os seus olhos diante de algo que aconteceu. E no final das contas, estamos vivendo no fim dos tempos e vale a pena sempre estarmos atentos a tudo isso. Eu passei praticamente esse feriado aqui na minha casa, com a minha esposa, com a minha família, trabalhando, inclusive, porque
é um dos feriados assim que eu nem considero no mundo, na minha vida pelo menos, tá? Então é algo que eu pelo menos sempre tento estar afastado de tudo isso de certa forma. Não que eu seja nenhum santo, como eu disse, um líder religioso nem nada, simplesmente algo interno meu. E eu espero que esse vídeo aqui possa fazer com que você abra os seus olhos para que você se descontamine disso também espiritualmente. E é lógico, fisicamente da podridão desse sistema também.